Muito bem, sejam bem-vindos à aula 4 da Semana do Latim. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, um dos mais importantes, porque é um tema que é sempre abordado no começo de qualquer curso de latim, basicamente, porque sem esses conhecimentos, ou sem relembrar esses conhecimentos de morfossintaxe, a gente vai ter dificuldade, não vai compreender, na verdade, o sistema de casos sobre o qual se baseia toda a língua latina. Então, para começar, a morfossintaxe, né? Morfo vem de morfologia, que seria o estudo das classes das palavras, dos tipos diferentes de palavras. E a sintaxe cuida da relação entre as palavras para expressar realidades, pensamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o conceito de flexão, né? Flexão. O que seria flexão? Flexão é a capacidade que uma palavra pode ter de variar de acordo com certas características. As características mais comuns pelas quais uma palavra pode variar seriam, no caso dos nomes, eu vou falar depois um conceito de nome, que seria nome aqui, né? Nesse caso aqui você pode excluir os verbos, né? Porque nos verbos eles flexionam segundo o modo, o tempo, a pessoa, o número, a voz. Já os nomes, que seriam outros tipos de classes gramaticais que se flexionam, mas não são os verbos, né? Tirando os verbos, os nomes, como por exemplo substantivos, adjetivos, eles variam geralmente em gênero, número e grau. No caso do latim, ele vai variar também em caso. Nós vamos ver depois o que significa caso. Mas para você ver que essa flexão ela é algo muito natural em todas as línguas, na verdade. Então, por exemplo, eu tenho a palavra menino. Okay? Menino, se eu alterar a terminação dessa palavra de O para A, ele muda de gênero. Menino é do gênero masculino e menina é do gênero feminino. Se eu acrescentar um S, eu mudo o número. Então, se eu tenho sem S, eu digo um menino. E se eu coloco S, eu digo mais de um menino. Então, muda do singular para o plural, né? Mesma coisa, eu tenho menina e eu acrescento um S, eu mudo a terminação. Eu estou mudando essa terminação só. Então eu vou mudar segundo o gênero ou o número. São as mudanças mais comuns. Essa parte final da palavra, que está aqui marcada, a gente chama de desinência ou terminação. E essa parte aqui, que ela não muda, ela é chamada radical. Vem de raiz, é a raiz da palavra. Ela permanece sempre a mesma. O que muda, o que vai variar, o que vai flexionar é a terminação. Ok? Para dar um outro exemplo de um verbo, né? O verbo cantar. Cantar. Aqui está no modo infinitivo, que é o modo básico dos verbos. Se eu quero dizer que Joana cantou, né? Eu coloco que Joana cantou, veja que essa terminação ou, ela vai mudar, ela vai indicar uma terceira pessoa, Joana, né? Não sou nem eu, nem eu estou falando com você, primeira e a segunda pessoa. Eu vou indicar o tempo pretérito perfeito, foi uma ação que se realizou no passado de modo perfeito. Eu posso indicar aqui a voz ativa, porque ela exerceu realmente uma ação. Eu indico aqui o modo indicativo, porque eu estou indicando algo que se passou. Então veja que em uma terminação eu tenho várias informações. No entanto, eu digo eu canto, tu cantas, ele canta. Em todos esses tempos verbais, permanece aqui o radical, enquanto o que muda para dar essas outras informações é a desinência. Compreende? Então, isso é flexão. Ok? É a capacidade que as palavras têm de modificar-se
para indicar circunstâncias outras, além do significado da própria palavra. Dito isso, a gente, então, com base nesse critério da flexão, a gente pode dividir as classes gramaticais, ou seja, os tipos de palavras, em dois grandes grupos, né? Aquelas palavras que flexionam, certo? E as palavras que não flexionam. Existem palavras que não flexionam. Então, os advérbios, os pronomes, os advérbios, as preposições, as conjunções, etc. Ok? Então, existem palavras que flexionam e que não flexionam, dois grupos. Aqui a gente já está no campo da morfologia, né? Então, quais são os... no português, nós temos 10 classes gramaticais, quer dizer, na língua portuguesa, as palavras, elas são classificadas de 10 maneiras diferentes. Existem 10 tipos de palavras, ok? Algumas flexionam e outras não. A gente vai dividir aqui essas 10 classes nesse grupo das palavras que flexionam e não flexionam, tá? Quais são as palavras que flexionam, né? Que mudam a terminação para indicar uma característica específica? Tem os substantivos, né? O substantivo é um tipo de classe gramatical que fala do nome da coisa, da substância da coisa. Daí o nome substantivo. Substantivo, ele indica o que a coisa é. Eu tenho vários tipos de substantivo. Tem um substantivo próprio, que indica que aquele ser é único. Então, Paulo, aquela pessoa chamada Paulo é uma pessoa única, embora existam outros Paulos, mas aquele Paulo específico, quando eu falo Paulo comeu ontem, eu estou dando uma informação de uma pessoa específica, compreende? Então, é um substantivo próprio. Existe um substantivo comum, menino. Menino é um substantivo comum, porque ele é comum, existem vários meninos, compreende? Existem vários tipos de substantivos, mas para nós basta saber o que são as classes gramaticais, certo? E quais as que flexionam ou não flexionam. Eu tenho um substantivo, eu tenho uma outra classe chamada o adjetivo. O adjetivo é um tipo de palavra que ele serve para dar uma característica a um ser. Então, isso quer dizer que o adjetivo ele vai estar sempre relacionado a um substantivo, ok? Ele vai indicar uma qualidade, um defeito, qualidade positiva ou negativa, né? E ele vai, na sua flexão, ele vai acompanhar este ser ao qual ele se refere. Então, o adjetivo belo. Se esse adjetivo belo se refere a uma menina ou a várias meninas, então eu vou flexionar esse adjetivo de acordo com o gênero e o número do substantivo meninas. Então, as meninas belas, a menina bela. Então, o adjetivo ele segue o substantivo. O adjetivo também pode seguir o pronome, que é outro tipo de classe que flexiona. O que são os pronomes? Os pronomes são nomes que servem para substituir, para fazer as vezes de outros nomes, de outro substantivo. Tá? Então, quando eu digo ele, esse ele se refere, substitui, né, o nome daquela pessoa, ou um substantivo comum. Quando eu digo, por exemplo, para não ficar repetitivo, né, na linguagem, então eu digo: João chutou a bola. Ele não sabia o que fazia. Esse ele se refere a João. Ele é um pronome que é colocado, esse ele é um pronome que é colocado para indicar um outro ser, né? Os adjetivos, eles seguem ou o substantivo ou o pronome a que se referem. Está sempre relacionado, ele não existe por si próprio. Ele está sempre relacionado a um outro nome, ou um substantivo ou um pronome, tá certo? Um quarto tipo de classe gramatical que flexiona são os verbos, né? Os verbos, como eu já disse, eles flexionam, eles indicam ação, são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. O fenômeno da natureza a gente pode deixar de lado aqui. O mais importante para o nosso estudo é a indicação de ação ou de
estado. Tá? Então eles indicam, além de indicar, o verbo em si indica uma ação, e pela sua flexão eu tenho várias informações, como eu já falei anteriormente. Pessoa, número, voz, tempo, né, modo, etc. Tá? Existe uma quinta classe aqui, chama os artigos. Os artigos são palavras que servem para especificar ou um substantivo, ou um pronome, etc. Tá? Só que aqui eu vou fazer o seguinte: a gente está estudando um pouco de gramática básica, que serve tanto para o português como o latim, mas aqui para nos facilitar a vida, eu vou apagar esse artigo. Por quê? Porque em latim não existe artigo. Não existe artigo. O artigo ele fica, quando você traduz uma oração do latim para o português, o latim fica subentendido na oração latina. Tá certo? Então a gente não se usa artigos no latim. O latim só possui, portanto, 9 classes gramaticais, então nós não vamos trabalhar com ele. Tá? Então essas são as classes que flexionam. Tá? Existem outras classes que não flexionam. Preposição, que é um tipo de palavra que serve para ligar outras palavras. Você tem palavras que necessitam de ligação entre elas. Então ele tem uma função sintática importante. Então preposição são palavras que ligam palavras. Elas não flexionam, elas vão ter sempre a mesma forma. Tá? Eu tenho as conjunções. A conjunção é um tipo de palavra que serve para ligar orações. Geralmente pode ligar palavras de uma sequência de um mesmo valor semântico, mas ela sobretudo liga orações. Não dá para a gente fazer um discurso no qual cada vez que a gente termina uma oração a gente põe um ponto, faz uma pausa. Né? Então as conjunções elas servem para ligar as orações entre si. É um elemento de ligação. Tá? Nós temos os advérbios, que são palavras importantes também porque elas servem para mudar alguma característica do verbo, para modificar o verbo ou outro advérbio ou um adjetivo. Então eu tenho o verbo João comeu e eu coloco um advérbio ontem. Esse ontem é um advérbio de tempo que vai indicar que a ação aconteceu ontem, sob uma determinada circunstância que foi o tempo pretérito. Certo? Então, os advérbios são palavras que servem para modificar os verbos, daí o nome advérbio, ou outros advérbios ou adjetivos. Nós temos ainda as interjeições. A interjeição é uma palavra que expressa um fenômeno, algo que ocorre e que ela significa uma exclamação ou pode ser usada como uma espécie de onomatopeia, né, para reproduzir algum som sem um significado sintático definido. É também um tipo de palavra que não flexiona. Há um nono tipo, que eu vou deixar separado aqui, que é o numeral. Por que eu deixo separado? Porque o numeral ele é em parte flexionável e em parte não flexionável. Então, por exemplo, os primeiros números, o 1, 2, no português 1, 2, são flexionáveis. Né? Eu digo um e uma, uns e umas, então se flexiona. Mas a partir do 3, por exemplo, eu não flexiono. 3 meninos, 3 meninas. Não flexiona. No latim, o 3 flexiona também. Tá? Mas para vocês verem que há alguns numerais flexionam, outros não flexionam. Tá certo? Veja, das palavras que flexionam, essas 3 primeiras aqui, eu vou agrupar sobre um nome maior chamado nome. Tá certo? Nome.
Então, quando eu falar nome no âmbito do ensino do latim, eu estou me referindo ou ao substantivo, ou ao adjetivo, ou ao pronome. Pode ser que eu fale a palavra nome no sentido amplo de palavra, um nome, uma palavra, mas geralmente a gente usa como um termo técnico para indicar essas 3 classes gramaticais. Por quê? Porque essas 3 classes gramaticais, elas vão ter uma flexão diferente na língua latina, que é a flexão de caso. Né? Lembra que elas flexionam em gênero, número, podem flexionar em grau também, mas elas também têm a flexão de caso. Então, elas vão flexionar os casos, vou já explicar o que é caso, elas vão flexionar os casos de forma semelhante, muito semelhante, tá? E os verbos, eles ficam aqui isolados porque eles flexionam, essa flexão de caso, ela chama declinação, né? Declinar, o ato de declinar, tá? E os verbos, mas os verbos não declinam, eles conjugam, né? Conjugação. O ato de flexionar o verbo para falar sobre tempos e modos, tempos, modos, vozes, pessoas, números diferentes, chama-se conjugação. Tá ok? Então, essa aqui é o diferencial do latim. Né? A conjugação dos verbos é muito semelhante à do português, muito semelhante. Né? A não flexão dessas classes gramaticais aqui, ela também tem um sistema semelhante ao do português. Os numerais que não flexionam seguem esse daqui, e quando flexionam, eles flexionam como os nomes. Tá certo? Pronto. Então, a gente já conhece as classes gramaticais. Agora, eu vou falar sobre a sintaxe. Veja só. Quando eu falo sobre sintaxe, aí eu pego como ponto de partida o verbo, que é talvez uma das classes mais importantes, sobretudo para o latim. Quando a gente vai analisar, isso aqui é importantíssimo, repare só. Quando nós vamos analisar uma oração latina, a primeira coisa que a gente procura é um verbo. Até porque existe uma diferença de frase e oração. Oração é aquele conjunto de palavras que possui um verbo. Então, a oração ela gira em torno de uma ação ou de um estado. E os outros elementos ali vão completar a informação. Tá? Então, eu posso ter uma frase que não é oração. Por exemplo, eu digo, quando você foi para casa? Eu respondo, hoje. Só isso. Hoje é uma oração. Aliás, hoje é uma frase. Hoje é uma frase. Por que não é uma oração? Porque não tem um verbo, não tem uma ação sendo expressa naquele conjunto de palavras. Tá? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações que estão conectadas. Por exemplo, quando eu digo a frase famosa, né, de Júlio César, né? Vim, vi, venci. São 3 verbos. Reparem, eu tenho quantas orações aqui? Eu tenho uma frase com 3 verbos. Eu tenho quantas orações? 3 orações. Vim, eu vi, eu venci. Eu tenho, portanto, de acordo com o número de verbos, eu tenho o número de orações. Ok? Pronto. Continuando. Veja, os verbos eles se dividem em 2 tipos, basicamente. São os verbos de ação e os verbos de estado. Certo? Eu vou chamar esses verbos de estado de verbos de ligação. Tá? Vou explicar aqui isso daqui. Veja, os verbos de ação, eles expressam naturalmente uma ação. E uma ação, ela só acontece se tiver algo que a mova. Se ela tiver um sujeito que age, certo? O conceito, a ideia de ação, ela exige um sujeito, tá? E frequentemente ela exige um resultado da ação. Exige uma causa e uma consequência, tá? Então eu tenho aqui um verbo. O verbo ele exige o quê? Ele exige um agente, uma pessoa que age, que faz uma ação. O agente da ação verbal chama-se sujeito. Ok? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo
e frequentemente eu tenho um complemento, eu tenho um resultado, um complemento ou objeto que faz. Tá certo? Então eu tenho uma causa e uma consequência. A causa é o sujeito que faz a ação do verbo, ação verbal, e eu tenho uma consequência, um objeto ou um complemento. Okay? Essa é a estrutura básica da oração com verbos de ação. Tá? E dos verbos de ligação, ou de estado, né? O verbo de ligação e o verbo de estado, geralmente existem outros verbos, mas os mais comuns, os mais usados, é o verbo ser e o verbo estar. Né? Então, é. O verbo ser, quando eu digo é, você pergunta o que é, ou quem é. Então, veja que eu preciso de um sujeito também. Um sujeito que é, que exerce a ação de ser. Então, o sujeito é. E ele é o quê? Eu preciso de um complemento. Né? O verbo de ligação. E o complemento do verbo de ligação é o quê? É algo que é dito sobre o sujeito. É um predicado, é uma qualidade do sujeito. Então ele é chamado, na gramática, predicativo do sujeito. Certo? O predicativo do sujeito é, numa oração de ligação, com o verbo de estado, é algo que é dito a respeito do sujeito, que não é uma ação, não é um complemento, um objeto, porque não é uma ação. Ok? É a expressão de um ser, de um estado. Bom, dito isso, aí eu tenho esses elementos daqui. Repare. Eu disse que os nomes, eu posso ter um nome, né? Aqui no lugar do sujeito, ou no lugar do objeto. O verbo é um verbo, é outra classe. Posso ter um nome aqui enquanto verbo de ligação, e o predicativo do sujeito, aquilo que se diz a respeito do sujeito, também vai ser um nome. Tá certo? Então eu disse, os nomes eles flexionam em gênero, número, podem flexionar em grau, a gente não usa muito. Eles flexionam em caso. O que é um caso? O caso é a maneira de se dizer em latim uma palavra, o meio de flexionar uma palavra em latim de acordo com a sua função sintática. Isso aqui é uma função sintática. Isso aqui é uma função sintática. Sujeito aqui, uma palavra que é sujeito, ele ocupa a função sintática de sujeito da oração. Tá? Um objeto, ele ocupa a função sintática de objeto. Então, dentro da estrutura das orações, existem diversas funções sintáticas que são ligadas aos nomes e aos verbos e aos complementos que possam haver. E os nomes, eles variam de acordo com a sua função sintática. Isso quer dizer que, se um nome é sujeito, ele tem uma terminação, ele tem uma flexão específica. Se ele é objeto, ele vai ter uma terminação diferente. Porque essa terminação, essa flexão de caso, ela vai indicar a função sintática da palavra, certo? Do nome. Compreendem? Então, de acordo com a função sintática, eu vou ter uma terminação diferente. Isso é a flexão de caso. Tá? No latim, essa flexão de caso acontece de seis formas. Existem 6 flexões de caso, 6 casos, 6 funções sintáticas que um nome pode ocupar. De acordo com a sua função sintática, ele vai ter uma terminação diferente. Tá? Então, se o nome for um sujeito, ele vai terminar de uma forma diferente, se ele for objeto, de uma outra forma, etc. etc. Tá? Então, quais são as 6 funções sintáticas que são importantes para o latim? Existem várias funções outras sintáticas, mas para o latim essas 6 são importantes porque elas correspondem aos casos. Tá? Existem 6 funções sintáticas. A função de sujeito, né, é a função, claro, daquele agente da ação verbal. Tá? O sujeito em latim corresponde a um caso chamado nominativo, caso do nome. O nominativo, ele expressa, sempre que eu encontrar um nominativo, eu sei que ali tem um sujeito. Tá certo?
existe uma segunda função, que é a função do... Eu vou colocar, depois eu boto na ordem, tá? Do objeto, né? Lembra que eu falei do objeto? Que é o sujeito, o verbo e o objeto. Tá? Porque o objeto, ele pode exigir, né, na ligação entre o verbo e o objeto, pode ser exigido ou não uma preposição. Repare, eu digo, João chutou a bola. Esse a aqui é um artigo. Ele está especificando o objeto. Não é uma preposição. Tá? Então, a ação passa do verbo para o objeto de forma direta. Não precisa de preposição. A preposição aqui, a presença ou a ausência dela, vai indicar o modo de passar da ação verbal para o objeto, se é direto ou direto. Se há preposição, ele é indireto, porque ele passa pela preposição para depois chegar ao objeto. Se não tem preposição, ele passa direto. Tá? Então, quem diz se há necessidade ou não de preposição é o verbo. Tá? Se o verbo precisar de uma preposição, então vai ter a preposição, o objeto vai ser, portanto, indireto, porque a ação passa indiretamente para ele. Por exemplo, quando o verbo ditar. Quem dita algo. Quem dita a alguém. Quem dita a alguém. Esse a aqui não é o artigo, é a preposição. Porque o a aqui, não é para você distinguir entre o a preposição e o a artigo, basta que você substitua por para. Se eu digo assim, ele ditou para o professor. Ou ele ditou ao professor. Esse a aqui, junto com o artigo, esse a aqui é a preposição. Eu dito para a professora. Eu dito a professora. Aqui o a é craseado porque ele é a junção do artigo com a preposição. Então, o verbo ditar, ele exige um objeto indireto, porque ele exige uma preposição ali entre eles. Já quando eu digo chutou a bola, esse a de a bola é um artigo que está ligado à bola, não tem nada a ver com o verbo. Portanto, a ação passa diretamente. Então, eu tenho esses dois tipos de objeto. O objeto direto e o objeto indireto. Indireto, tá? Se o nome estiver no sujeito, ele vai ter uma terminação diferente, ele vai para o caso nominativo. Se ele for objeto direto, ele vai ter uma terminação diferente e vai para o caso chamado acusativo. Tá? Se ele for objeto indireto, ele vai para o caso dativo. Tá? Então, veja, em português eu digo sujeito. A mesma coisa em latim eu não digo sujeito, eu digo nominativo. Em português eu digo objeto direto, em latim eu digo acusativo. Veja, esse sinal de igual aqui é a mesma coisa. Em português eu digo objeto indireto, em latim eu digo dativo. Certo? Pronto. Existem mais 3 tipos, eu disse que eram 6 casos, 6 funções sintáticas, então existem mais 3 tipos, que são de adjuntos. O que é um adjunto? O nome já diz, adjunto. É um nome que está junto de outro nome. Tá? Existe, no caso, haver 2 adjuntos que a gente vai usar. O terceiro é outra coisa. Existe um chamado adjunto adnominal. Existem vários adjuntos adnominais. O que é um adjunto adnominal? É um nome junto de outro nome, né? Adnominal. É um adjunto que está junto de outro nome. Ele, portanto, não complementa um verbo. Ele complementa um nome. O que é o nome? Substantivo, adjetivo, pronome. Ok? Então, um nome que ajuda a completar o sentido de outro nome, chamado adjunto adnominal. Existem vários, mas o que nos interessa no latim é um chamado restritivo. Por que restritivo? Porque ele restringe, restritivo. Ele restringe a ação, o nome, a uma ideia de posse. Parece complicado, mas na verdade é uma realidade muito simples.
né? Quando eu digo a casa de Pedro, esse de Pedro, né, é o adjunto adnominal de a casa, porque ele restringe a ideia de posse daquele nome casa. Então, o adjunto adnominal restritivo é um nome acompanhado, precedido da preposição de. Então, a casa de Pedro, a casa de Pedro. A casa é um nome, né? De Pedro é o adjunto adnominal restritivo da casa. Porque a casa poderia ser de João, de Maria. Esse de Pedro é o adjunto adnominal restritivo. Tá? Esse de aqui vai especificar esse adjunto, mas o nome aqui é Pedro. Tá? Em latim, o adjunto adnominal restritivo, quando, no caso, o nome Pedro aqui, ele está na função de adjunto adnominal restritivo, ajudada pela preposiçãozinha de. Esse Pedro em latim vai para o caso genitivo, né? Adjunto adnominal restritivo. Ele vai em latim para o caso genitivo, chamado genitivo. Então, o que é o genitivo? É a preposição de com o nome, de forma simples. Tá? Tá aqui, ó, o de mais o nome. Assim como eu tenho aqui como o dativo, lembra? É o caso do objeto indireto que exige uma preposição. Geralmente essas preposições são duas, a preposição a ou a preposição para, que são intercambiáveis, né? Mais o nome. Tá certo? O adjunto, esse é o adjunto adnominal. Existe um adjunto que é um nome que ajuda, que modifica um verbo. Ele, portanto, é chamado adverbial. Ele é um nome que tem o valor semântico. Veja, ele é um nome, ele vai declinar, ele vai variar o gênero, o número. É um nome, substantivo, adjetivo e pronome. Mas ele possui o valor semântico de um advérbio. Tá? Então, ele vai indicar uma circunstância. O adjunto adverbial é uma função sintática que existe no latim. É um nome que vai dar uma circunstância. Tá? Existem vários tipos de adjuntos adverbiais que expressam, portanto, geralmente com uma preposição ou uma conjunção. O que nos interessa é aquele com, né, ou por, e as suas variantes, pelo, pela, né, pelos, pelas. O adjunto adverbial, né, para o nosso caso aqui, existem outras, né, mas ele vai vir com uma dessas duas aqui, terminações, acompanhada dessas duas preposições. Tá? Nós vamos dar exemplos práticos disso daqui. Adjunto adverbial, em latim ele se chama ablativo. Ablativo. O que é o ablativo? É quando eu tenho um nome junto da preposição por ou da preposição com. Tá? De que com essas preposições aqui fica fácil identificar o caso. Tá? E existe um outro caso, que geralmente a gente bota aqui junto do sujeito, que é o caso chamado vocativo. O que é o vocativo? É quando eu estou num discurso direto. Vocativo em português é igual a vocativo em latim. Quando eu digo assim, João, venha cá. João, nessa frase, nessa oração, ele é o quê? Ele é o sujeito, ele é o objeto, ele é o quê? Então, João, ele está, digamos assim, fora da oração. Eu estou chamando o João. Eu estou indicando a função de apelo. Né? E vocativo vem de vocare, que significa chamar. Então, quando eu expresso um nome, geralmente próprio, ou um nome comum mesmo, que expressa chamamento, uma pessoa chamando a outra, esse nome será o vocativo. A pessoa diz, fora Temer. Esse Temer aqui, ele não tem função sintática dentro da oração.
Ele está como que fora da oração. As pessoas estão dizendo fora Temer. Falando com o Temer, dizendo para ele ir para fora. Esse Temer aqui ele é o vocativo. Tá? Então, de acordo com essas funções sintáticas, né, a gente faz uma... aqui a gente geralmente bota nessa ordem aqui, ó, porque a ordem não interessa, né, muito, mas interessa no sentido de facilitar a gente decorar as flexões. Então, essas 6 funções sintáticas aqui, ó, elas correspondem em latim a 6 casos. E esses casos são flexões. Portanto, existem terminações diferentes. Então, eu vou dar aqui um exemplo do nome rosa, que é o exemplo clássico. Tá? A palavra rosa, ela no nominativo, ela termina com A. Tá? Então, quando eu encontrar esse nome rosa, numa frase latina, numa oração latina, essa terminação A, né, vai indicar que a palavra é sujeito. Da mesma forma que, por exemplo, no nome meninos, a terminação os indica o gênero masculino, os, e o plural, compreende? Então, o A aqui vai ser o nominativo. Tá? Se eu encontrar o vocativo, vai terminar como? Como A também. E como é que eu faço para distinguir? Existem terminações iguais? Existem, mas tem modo da gente distingui-las. Qual é o modo? A análise sintática. Aqui está, né, a coroa, né, a cereja do bolo. A análise sintática. Isso quer dizer, como é que eu vou identificar esses casos ou essas funções sintáticas e colocar identificar, se eu pegar um texto latino, identificar qual é a função sintática pela análise sintática. Isso quer dizer que cada vez que eu pegar uma frase latina, eu vou ter que compreender essa estrutura daqui, com os adjuntos que estiverem aqui. Tá certo? Essa estrutura aqui numa oração de ligação. Então, eu preciso, não é, saber o nome, se o nome está em qual desses casos, o nome latino vai estar em algum desses casos, e como é que eu faço para saber em que caso ele está e como é que eu traduzo. Se o nome estiver no genitivo, eu traduzo como de Pedro. Por exemplo, o genitivo de rosa é como rosé. Lembra que o AE, na nossa pronúncia, se diz E. Quando eu digo, então eu tenho o genitivo de rosa é rosa. Como é que eu traduzo isso aqui? Ó, o D mais o nome da rosa. Né? No caso seria o D mais a rosa. Esse D rosa fica estranho. Então eu boto o artigo para melhorar. Esse D mais a rosa fica da rosa. Se rosa estiver no ablativo, né? O ablativo de rosa é rosa. Eita, e agora? Como é que eu sei que é ablativo mesmo, que não é sujeito nem vocativo? Eu tenho que fazer a análise sintática. No caso do vocativo é mais fácil, porque o vocativo vem sempre acompanhado por vírgulas. Sempre acompanhado por vírgulas. Tá? Mas o rosa, no ablativo, como é que eu vou traduzir? Com a rosa, ó, com a rosa, aqui ó, com a rosa, ou pela rosa, ou pela o que fizer mais sentido. Compreende? É por isso que o latim, a gente fala na capacidade analítica do latim, de desenvolver a inteligência, porque ao estudar latim eu tenho que fazer isso daqui, essa análise sintática, para identificar os casos, para identificar as funções sintáticas, a função sintática que a palavra ocupa na oração. Tá certo? Veja, basicamente, isso é um conhecimento geral. Quando a gente estuda o latim, a gente vai vendo esses casos, um por um, com exemplos. Né? Então, claro, vocês não vão assimilar tudo isso de uma vez. Sobretudo para quem ouviu essa aula pela primeira vez, pode parecer complicado.
Mas como eu disse na primeira aula, nada que a gente consiga de maneira simples e fácil vai nos trazer muito benefício, né? E se a gente quiser, né, se vocês derem continuidade, eu espero que sim, ao estudo do latim, seja fazendo um curso, seja pegando um livro e estudando como autodidata, vocês vão ver cada um desses casos devagarinho, né? Aqui eu dei foi uma pincelada geral para mostrar a vocês como funciona o sistema de casos. Existem muitas particularidades que a gente precisa ir estudando de uma por uma, passo a passo, até o nosso curso, Latim Passo a Passo. Então, basicamente, essa daqui é a nossa aula, né? As classes gramaticais, a morfologia, a relação entre as palavras, que é a sintaxe, que se expressa na conexão entre as palavras, né? E essa conexão entre as palavras, ela é feita através da flexão dos nomes. Os nomes flexionam, essa flexão dos nomes, de acordo com a função sintática, chama-se caso. Tá certo? Então, esse é o conhecimento básico que a gente precisa saber, né? O conhecimento dessas funções sintáticas, para que a gente se introduza no latim dos casos. Ok? Muito bem. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida vocês podem tirar, esperem no grupo, através do grupo, ou podem deixar perguntas lá na conta do Instagram, Domus Latina. Eu vou responder à medida que o tempo permitir. Ok? Muito obrigado e até a nossa quinta aula amanhã, encerrando a nossa semana do latim.